Já falei muito sobre isso, mas vamos lá. Em Judas 9, nós vemos a referência à luta pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo. A pessoa colocou o diabo com D maiúsculo, eu botei com D minúsculo ali. Mudei. Só dando uma melhorada na escrita. Não vou nem olhar para essa pessoa. Referência é essa que está fora do cânon. A pergunta é, como a inclusão de material fora do cânon, no cânon inspirado, afeta a nossa compreensão da chamada inspiração plenária das Escrituras? Podemos dizer, então, que com isso podemos validá-la, ou é apenas uma mera fonte popular conhecida para ilustrar uma verdade que Judas trabalha no texto? Eu botei entre parênteses que era um tópico que a gente ia mencionar, né? O tópico de uso de literatura não canônica no livro, em todo o Novo Testamento. O senhor vai comentar sobre? Ah, tá. Irmãos, eu falei disso pelo menos 3 oportunidades, em 3 ocasiões aqui, né? Então, eu só vou estar relembrando. Sobre o uso de literatura não canônica, né, no livro, especialmente aqui no versículo 9, nós possivelmente temos uma referência a uma obra apócrifa chamada... Alguém lembra? Epígrafe de Enoque? Não. A Ascensão de Moisés. A de Enoque está lá no partido 14, que fala de Enoque. Então, a Assunção de Moisés, a Ascensão de Moisés, ou Testamento de Moisés. Possivelmente é essa obra. Nessa obra, nós temos esse registro da luta do arcanjo Miguel com o diabo, que é uma referência ao texto de Deuteronômio. Lá no sepultamento de Moisés, acontece isso ali, né, segundo esse relato nessa obra, e como está ali em Judas. Não, irmão, isso não compromete a inspiração das Escrituras, e também não. Isso não quer dizer que essa obra apócrifa é uma obra inspirada. Judas não está fazendo isso aqui, ele não está legitimando o apócrifo, nem aqui, nem lá em Enoque, como nós vimos isso. O que Judas está fazendo é pegando esse exemplo, que era um exemplo conhecido, e que estava registrado nessa obra, mas muito provavelmente, certamente, não só nessa obra, mas na tradição oral que ia passando ali dentro da cultura, as pessoas conheciam esse exemplo. Ele pega esse exemplo e ele coloca esse exemplo no livro, guiado pelo Espírito Santo. E aí, a partir daqui, a gente já tem que esse exemplo aconteceu, que essa luta realmente ela aconteceu, ela é verdadeira, e ela foi colocada, guiada pelo Espírito Santo, para ilustrar uma verdade do livro. E aí, quando o exemplo está registrado nas páginas da Escritura, no contexto teológico, guiado e inspirado pelo Espírito Santo, dentro daquele propósito da carta, isso é o texto inspirado por Deus, e não a obra lá. E não a obra lá. E aqui em Judas 9, como nós vimos, o que o texto está nos ensinando? O texto está contrapondo Miguel, o maior dos anjos, lutando com o pior dos anjos maus, o diabo, e ele ali diante do diabo, não ousando pronunciar uma sentença difamatória, como se a autoridade partisse dele, mas trazendo a autoridade do Senhor para o jogo, para a questão, o Senhor repreenda você. E aí Judas pega esse exemplo e diz assim, os falsos mestres eles não fazem isso. Quando eles estão com as pessoas, eles arrogam para si, advogam para si a sua própria autoridade. Eles são zombadores, eles são difamadores. Eles rejeitam a autoridade, ele insulta a autoridade. E olha para vocês verem aqui, nem Miguel, o maior dos anjos, quando estava com o pior dos anjos, fez isso. Por que você vai fazer? Por que o falso mestre vai fazer? Então, tenha cuidado com isso, né? Tenha cuidado com a oposição à autoridade, à difamação. Você precisa ser cauteloso. Então, dentro do propósito que Judas coloca aqui, isso serve àquela igreja, instrui aquela igreja. E isso tudo é guiado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Paulo, lá no Areópago, em Atos 17, faz uso dos poetas pagãos, mas trazendo para dentro da verdade da Escritura, para dentro do enredo das Escrituras, para dentro da autoridade das Escrituras, e principalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, então isso é o texto inspirado. E isso não está dizendo que a obra, a citada, está legitimada por isso. Então foi por aí que eu ensinei a eles. Serve. Deixa eu só acrescentar. São vários exemplos na Bíblia, na verdade, das duas coisas, né?
Por exemplo, Paulo, aos Coríntios, ele menciona o batismo dos mortos, que você sabe que não vale nada, né? Mas que era do conhecimento dos coríntios lá, né? Ele usa isso para... Interessante que ele não diz isso aí é errado. Ele assume que isso é errado e usa isso para transmitir o ensino dele, né? Para mostrar a incoerência dos coríntios, que não criam na ressurreição, mas estavam se batizando pelos que já tinham morrido e não eram conversos. Olha a incoerência de vocês. Aí, entendeu? Paulo apenas cita isso. Seria bom alguém que tivesse capacidade de fazer uma figurinha mostrando Miguel, um anjo bem, né, bem macho, bem robusto, né, olhando uma tela de computador e escrever assim: Miguel vendo você falar mal de autoridades que são muito melhores e experientes que você. Qualquer coisa desse tipo assim. A igreja tem mecanismos para você lidar com a autoridade quando ela se desvia. Ela tem. Em nenhum momento, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, é ensinado que você se cala diante da autoridade que está errando, que se desvia. Pelo contrário, você deve confrontar. O papel dos profetas no Antigo Testamento deixa isso muito claro. As palavras de Acabe para Elias, por exemplo: você já me achou inimigo meu, né? Você é o perturbador de Israel. Por que Acabe falava isso com Elias? Porque Elias ia lá confrontá-lo. Dentro daquele momento, era isso que ele tinha que fazer. Então, existem os mecanismos, né? Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, não é assim? Para resguardar a própria igreja, resguardar o ministério pastoral, tal. Então, existem esses mecanismos. O que não pode acontecer, o que é uma manifestação diabólica, o diabo, quando Judas escreve isso, ele está dizendo: o diabo é o líder desse tipo de movimento na igreja. A igreja onde eu fui batizado, eu já não estava mais lá, mas eu soube que um camarada, o pastor de lá, não gostava de bateria. Então, teve um camarada que começou a ir lá, não sei se ele era membro na época, mas ele, uma vez, fez um monte de panfletos falando sobre essa coisa, né, do pastor ser contra a bateria, e fazendo uma defesa e foi para a porta da igreja, nos degraus da igreja, para distribuir isso para os membros da igreja. O que eu espero se isso acontecer aqui, mesmo que o pastor esteja fazendo uma bobagem dessa? Tá? Pode ser uma bobagem, eu considero uma bobagem isso, ficar brigando com um instrumento musical. Briga com o baterista é que está errado, o instrumento não faz nada, né? Agora, o baterista, principalmente que a gente tem aí, fica de olho nele. Mas o que eu espero que uma igreja que aprendeu essa lição de Judas, o que ela faça? Eu espero que olhe aquilo, ou se pegar e olhar depois, volte lá: meu irmão, você está errado, o que você está fazendo? Isso que você está fazendo é errado. Tome isso aqui, leve isso aqui embora. Que todo mundo voltasse e devolvesse aquele negócio para ele: sai daqui, você está fazendo errado. Não, você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. Isso é o que esses falsos mestres faziam lá. Isso é o que foi condenado. A igreja, ela tem que fazer isso. Se o pastor está fazendo alguma coisa errada, se a liderança está fazendo alguma coisa errada, use os mecanismos. O mecanismo é o quê? Você chama, você confronta 1 vez, 2, 3, vai subindo a gradação do confronto, mesmo com o pastor, até que chegue no ponto que, 2, 3 testemunhas: pastor, olha, a escritura é o que você está fazendo, não dá. Entendeu? Então, isso agrada a Deus. Esse zelo agrada a Deus. Agora, isso que tem acontecido na internet e o que tem, por causa disso, revoltado para a igreja, né? Eu falo revoltado porque isso sempre aconteceu. Mas agora, com a tecnologia que a gente tem, bate lá e volta de novo para a igreja, né, com maior ímpeto de que nós temos que confrontar, mas é confrontar desse jeito, esse jeito diabólico, esse jeito pecaminoso, entendeu? De criar situações assim. Que não queremos saber a verdade, nós queremos derrubar a pessoa, não queremos recuperar a pessoa, nós não queremos saber a verdade, nós queremos primeiro dar uma rasteira nela, entendeu? Envergonhá-la, expô-la, qualquer coisa assim, o líder que está ali, né? E aí depois a gente vê como é que fica. É isso que Judas está condenando, e a atitude da igreja deveria rejeitar, mesmo quando o pastor, mesmo quando o líder está indo numa direção errada. Tem que rejeitar isso, tem que fazer do jeito certo, vamos fazer do jeito certo. Não se conserta um erro com outro erro. Eu penso, irmãos, que
do versículo 9 foi uma das aplicações que mais tocou assim, meu coração no estudo do livro de Judas. E eu tive a oportunidade de dar esses versos aqui para os irmãos, e esse exemplo que o pastor Maurício trouxe foi um dos exemplos que eu trouxe. Como a gente tem que ter cuidado na difamação, né, das autoridades. Porque se nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, fez isso, né, ousou, é isso que o texto diz, quanto mais nós devemos ser prudentes em nossos processos. E aí a gente olha as redes sociais e é falando mal da família do pastor, falando mal da vida do pastor e da igreja lá dos Estados Unidos, da igreja da Inglaterra, da igreja não sei aonde. Ninguém está vendo, ninguém está lá, ninguém sabe, e a pessoa mete a língua. E aí acontece alguma coisa dentro do cenário, pode ser dentro do cenário reformado mesmo. E aí 1 minuto depois, 10 minutos depois, já está no vídeo no YouTube, com a foto do pastor, da família, do que aconteceu, dizendo, caso explicado, né? Escândalo dentro da igreja. E aí milhões de visualizações, e uma carnificina nos comentários. E a pessoa achando que isso é bom. Não, eu estou explicando, eu estou servindo outras pessoas. Aí eu acho que Judas 9 vem com tudo. E para nos ensinar. Eu aprendi muito com esse verso. Vamos seguir. 4. A gente tem que avançar, hein? Está demorando muito aqui a gente. Judas 5-7 e 12-13, os exemplos históricos de juízo. Israel no deserto, anjos caídos, Sodoma e Gomorra, para advertir os falsos mestres e os seus seguidores. Essa carta oferece base para a doutrina da perda de salvação, que serve à apostasia, que seria a apostasia genuína dos crentes, apostasia genuína dos crentes, ou apenas a revelação de uma falsa fé. E como que esse conceito de juízo mencionado no texto está reservado para sempre, lá no verso 13, se harmoniza com a misericórdia de Deus? Não coloquei. Mas não precisa não, eles decoraram esse verso. Então, por favor, diga aí, porque eu não decorei. Não? A referência a 5-7 fala daquilo ali, Israel no deserto, os não creram e foram destruídos. Anjos caídos que não guardaram o seu estado original, abandonando seu próprio lugar, e estão reservados para algemas eternas. Sodoma e Gomorra com imoralidade. E a referência lá do 13 é a das estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Resposta curta, não dá base para perda de salvação, não. Pronto. E a segunda? A segunda o quê? Tem outra lá. Qual é a outra? Eu tirei os óculos, não consigo mais Como ver. o conceito de juízo mencionado no texto está reservado para sempre, se harmoniza com a misericórdia de Deus. Irmãos, eu estava pensando outro dia sobre... você imagina uma criança, um bebê. Eu sempre tive a preocupação de nunca permitir que uma criança sinta medo desnecessariamente. Medo desnecessário é aquela coisa que aterroriza e tal, não leva a lugar nenhum, apenas pode traumatizar, né? O medo é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. Mas eu sempre tive essa preocupação. Imagina uma criança que fica nas mãos de a gente chama de monstro, né? Eu chamo de pecador, um humano, do qual Deus retirou, em alguma medida, a graça comum. Ela fica ali vários dias nas mãos desse sujeito, sofrendo todo tipo de coisa, até ser morta. Eu geralmente paro no meio desse pensamento, nunca vou tão longe como eu fui até agora, e eu lembro, somente o inferno é a resposta para isso. Não há nada, absolutamente nada que responda a isso, a não ser o inferno, exceto a cruz de Cristo. Então, ou você tem a cruz de Cristo, que eternamente perdoa pecado, mesmo assim, se houver arrependimento, ou você tem o inferno, que eternamente aplica toda a justiça de Deus. Sem a justiça eterna, não existe misericórdia eterna. Entendeu? Então, a misericórdia de Deus está perfeitamente harmonizada com a ideia do juízo eterno. Esse é o ponto no final. Estou começando, portanto, de trás para frente.
Esse é o ponto. O inferno, e somente o inferno, responde a todas as injustiças e horrores que o pecado humano produziu. Nada mais responde a isso, se é que o ser humano vai pagar por isso. A única outra forma é o ser humano não pagar por isso, é Deus pagar por isso na pessoa do Filho. Então, você tem ainda um homem, ainda que verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que paga essa dívida eterna. Aí você imagina os horrores da ira de Deus que se abateu sobre o Filho na cruz, quando ele morre por pecados tão hediondos quanto esse que eu mencionei, você pode imaginar muitos outros aí. Posto isso, Judas não está fazendo aquilo que nós dissemos no começo, que não é para a gente fazer. Ele não está dizendo que essa pessoa é salva, essa não é. Essa é perdida, essa não é. Um rei tão grande, tão terrível, o pior rei, esse é o epíteto que ele recebeu, o pior rei de Israel, Manassés. Fez tudo o que você pudesse imaginar que era para não fazer, e da pior forma possível, a ponto de sacrificar o próprio filho, ele fez. Aí Deus mandou a disciplina, veio um outro povo, ele ficou prisioneiro, e lá na prisão aconteceu um negócio que o nosso coração não aceita de jeito nenhum. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Mesmo um falso mestre pode se arrepender. Mesmo uma rocha submersa pode se arrepender. Mas o falso mestre e a rocha submersa, assim como muitos reis de Israel, também não se arrependem. Então, Judas não tem aqui em vista uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ele tem em vista aqui realidades que acontecem na igreja. Ele está protegendo a igreja quando ele avisa sobre essas pessoas, né, o que elas são realmente, mas ele nunca está dizendo, vou dar aqui uma fórmula para você descobrir quem é a rocha submersa, que está aí fazendo naufragar a fé da igreja local. Às vezes a gente consegue identificar, às vezes não. Geralmente a gente identifica quando a gente se aproxima e começa a aplicar as escrituras sobre isso, né? Absolutamente, Judas não está falando nada sobre essas pessoas, esses israelitas, essas rochas submersas, esses falsos mestres, eles eram salvos e agora eles perderam a salvação. Não há absolutamente nada no texto. Ele está em harmonia com todo o ensino do Antigo e do Novo Testamento, de que pessoas podem, sim, mimetizar a fé durante muito tempo. Podem pregar, podem ser pastores, podem ser líderes, podem fazer milagres. Lembra de Judas? Não esse, o Iscariotes. Lembra dele saindo com os discípulos, recebendo autoridade sobre doenças e sobre demônios? E quando ele volta, ninguém diz assim, olha, só Judas que não funcionou, não sei o que deu, mas até Tomé, que é meio dado à dúvida, ordenou, o demônio saiu, mas Judas ficou lá, e o demônio virou, tu é dos meus, e aí? Não, todos eles voltaram, todos eles contando, Senhor, os demônios se nos submetem. Então, Hebreus 6, aquele texto que o pessoal acha também, naquele lá eu vejo muito mais razão para ter dúvida do que esse de Judas. Acha também que fala sobre perda e salvação, está falando sobre essas situações, gente que experimenta porções do Espírito, por assim dizer, a influenciação do Espírito Santo, fazendo coisas assim. Qual é a preocupação, fazendo coisas assim que eu digo, estando na igreja, né, pregando e fazendo e acontecendo e curando até que fosse, né, por isso que isso não é prova de salvação, né, ser pastor não é prova de salvação, curar enfermo não é prova de salvação, a gente precisa parar de idolatrar quando alguém diz que fez isso, não há nenhuma razão para você fazer isso, muitos vão chegar naquele dia, é um trecho que é citado aí em outro momento, Mateus 25, né? Inclusive, lá é uma pergunta mais à frente, né? Eu acho que vai falar sobre Mateus 25, porque fala de falsos mestres aí, falsos mestres lá. Lá não está falando, Mateus 25 não está falando de falsos mestres. Não tem nada lá se referindo a falsos mestres. Está falando de pessoas que vão chegar, de todo jeito. Em teu nome não fizemos, pode ser pastor, pode ser membro da igreja comum. Lá, Mateus 25 não fez falsos mestres, apenas separou ovelhas de bodes. E quem faz a separação é Cristo. É Ele que chega e diz, as ovelhas para o lado aqui, os bodes para cá. Mas, Senhor, nós fizemos e acontecemos, nunca conheci vocês, não sei quem vocês são. Entendeu? Então, lá, aquela pergunta já está respondida. Lá não está se falando de falso mestre.
O falso mestre, inclusive, ele é a figura com que você tem que tomar mais cuidado. E, por isso, Judas, Pedro, Paulo, João, Tiago, eles são muito veementes. Porque eles sabem que aquela pessoa que dissemina o falso ensino, ela está espalhando veneno no meio da igreja. Eles sabem o que isso pode causar na igreja. Então, essa é a preocupação deles. Entendeu? Mas eles não estão dizendo assim, o falso mestre já era. Esse aí não tem salvação. Esse perdeu a salvação. Não, irmão. Há falsos mestres que já se arrependeram. Às vezes no leito de morte. O que eu ensinei? O que eu fiz? Que erro? Entendeu? E o arrependimento é uma coisa que é obra da graça de Deus. Então, você trata o falso mestre como tem que tratar. É sem tolerância. Você não tem tolerância com o falso mestre. Você não deixa ele ficar falando. Você cala o falso mestre. É o que Paulo diz a Tito. É preciso fazê-los calar. Ponto. Isso não significa que você está dizendo, botamos ali uma marca nessa pessoa, essa aqui está perdida, está no inferno. Não tem jeito. Está no inferno. Não, você não sabe disso. A gente não sabe disso. Né? Pessoas antes da salvação podem trilhar caminhos muito terríveis. Né? Então, não é essa a preocupação de Judas aí, com relação a dizer quem é salvo e quem não é salvo. Ele está dizendo que nem todo mundo que está no nosso meio, seja mestre, seja não seja mestre, é salvo. Você não sabe quem é. E enquanto essas pessoas estiverem no nosso meio, e você perceber que elas estão, você precisa fazer alguma coisa, porque senão elas vão fazer naufragar a fé de muitas pessoas. Naufragar a fé não significa perder a salvação. Significa um crente inútil. Um crente que ele se enrola com negócios dessa vida. Né? Ele não é aquele soldado que Paulo fala a Timóteo, que se desembaraça das coisas dessa vida. Ele se enrola. Ele é crente, ele vai para o céu, mas está enrolado, e às vezes por causa de um falso mestre dentro da igreja, e falso mestre não é necessariamente pastor, falso mestre pode ser um homem, pode ser uma mulher dentro da igreja, que está disseminando dúvidas, disseminando dificuldades, e não propondo abrir a Bíblia, mas levantando questões assim. Essa pessoa você precisa confrontar. Se você vir uma pessoa conversando com outra nesse tom, intervenha. Se não for intervir, avisa os pastores, avisa o líder. Olha, fulano está falando isso, eu não soube o que dizer, mas para mim tem alguma coisa errada. É essa a urgência que Judas quer que a gente tenha. Ele não está determinando coisas que a Bíblia não determina, que a Bíblia não diz em nenhum momento que nós tenhamos que determinar a salvação de A ou de B. Entendeu? Mas como tratar as pessoas. Acho que você vai trazer o arrependimento, você vai falar com elas, tem um falso mestre, você vai calar. Mas se ele quiser ouvir do Evangelho, você vai falar do Evangelho para ele. Ele não pode falar, ele pode ouvir. Aliás, seria muito bom se a gente sempre ouvisse mais do que falasse. É o que o Jonas está pensando aqui, pastor, está falando demais já. Tá mesmo. Vamos seguir. Ele fala antes, eu vou ser bem resumido. Tá? Eu te amo, cara. Você falou, vamos ser bem resumidos? Tá bom. Pergunta 5. Lendo o versículo 11, me chamou a atenção e fez ter uma leitura sobre os 3 personagens mencionados nela. Caim, movido por violência e inveja; Balaão, movido por ganância; e Corá, que fez um motim contra a autoridade que Deus estabeleceu, que foi Moisés. A pergunta é, como esses 3 caminhos apresentados acima como exemplo no texto, como exemplo no texto, eles são... Ixi, tá ruim aqui. Minha visão tá ruim demais, gente. Estou ruim aqui. A pergunta é, como que esses 3 caminhos apresentados acima como exemplos no texto, eles são manifestados, é porque tem um pronome a mais ali também, são manifestados na igreja hoje, considerando isso, que os falsos mestres nos dias de hoje não irão se apresentar como Balaão ou Corá. Tem certeza? E qual seria o papel da autoridade eclesiástica e da própria igreja perante esses que aparecem na proteção da igreja? Sim. Eu penso que, sim, os falsos mestres eles não vão chegar se apresentando como falsos mestres. Fala, não, eu sou um falso mestre, mas deixa eu falar para você. Vamos lembrar que Balaão, Corá, Datã, Abirão, até o momento do texto bíblico, eram simplesmente nomes de pessoas. Pessoas ali. É depois que esses nomes ficaram associados a essas condições. Sim.
Então, eles não vão se apresentar como falsos mestres, mas as práticas deles são ilustrativas para a igreja como exemplos encarnados dessas pessoas, que ficaram conhecidas por isso. Então, mesmo que o falso mestre, ou um possível Corá, Balaão, Caim, não se apresente com esses nomes na igreja, quando eles praticam, fazem as coisas que estes homens emblemáticos fizeram, eles são amostras, né? E a igreja deve ser chamada a atenção a isso e cuidar para que não caiam nesses erros. Como está ali, né? Caim, movido pela inveja, movido pelo egoísmo e pela violência, foi lá e assassinou seu irmão. Balaão, movido por dinheiro. Quantos pregadores são movidos por isso, gente? Que pregam por ganância, né? Por dinheiro. E Corá, daqueles que não se submetem à autoridade verdadeira. Quantos pregadores também você vai ver que não tem igreja, que não se submetem à membresia de uma igreja local, que não se submetem à igreja, à prestação de contas, à responsabilidade mútua, ao compartilhar, ao ser também ensinado. Então, quando essas pessoas elas encarnam essas realidades, elas estão sim se mostrando como esses homens. E a igreja já é avisada de antemão nesse sentido, para que tenha cuidado. E qual que é o papel da autoridade eclesiástica? Proteger. Fazendo isso de duas formas. Ensinando e edificando os verdadeiros crentes e chutando os falsos. Chutando os lobos. Enxotando, olha, sai daqui, não é aqui. E a autoridade da igreja faz isso de diversas formas. Faz isso na pregação, faz isso no cuidado pastoral, faz isso na membresia da igreja, faz isso na disciplina da igreja, edificando as ovelhas e enxotando os bodes, os falsos crentes, os falsos mestres, e por aí vai. Vou avançar. É só dizer que em Judas, as duas principais situações são concupiscência e ganância, né? Mas elas se manifestam de diversas formas, né? Então, não é apenas isso, essas figuras estão aí para ilustrar, dá um geral. Mas as manifestações dos erros dos falsos pastores, mestres, eles têm sutileza, aparece de forma muito sutil e variada. A gente tem que estar atento a isso. Mais uma, essa penúltima. Conforme textos em Judas e Mateus, é descrito um perfil e características dos falsos mestres, suas atitudes e caráter. Em Judas, uma das características é a dissimulação, ou seja, uma pessoa fingindo e ocultando o que realmente é. Em Mateus 25, 44, eles parecem acreditar que realmente estavam nos caminhos de Deus, quando descrevem que fizeram as obras. No primeiro, em Judas, parece que são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. E no texto de Mateus, parecem estar inocentes, como se acreditassem que realmente estavam salvos. A minha pergunta é, existem esses dois lados, um enganador e outro inocente? Coloquei os textos aqui, ó. Lá em Judas, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E o de Mateus, e eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? E aí, o pastor Maurício até já mencionou aqui, né? A resposta do Senhor é, não conheço vocês. Mas para mim está respondido isso aí. Mateus 25 não trata de falsos mestres. Não são dois tipos de falsos mestres, um que acredita fazendo o que é correto e outro que está auto-enganado. Mateus 25, até por aquilo ali, falso mestre não é atividade de falso mestre, visitar na prisão, vestir o nu e essas coisas assim. Entendeu? Ali é um crente em geral. Pode ser pastor, pode não ser pastor, tanto faz. Homem, mulher, faz. E que, na verdade, não é crente. Está lá na igreja. Irmãos, não se preocupe, nenhum crente perdão, de verdade fica em dúvida sobre essa situação. A dúvida inversa, será que eu sou crente, então? Eu estou na igreja, faço, será que eu sou? E fica nesse negócio assim? Não. Pelo contrário, o crente é aquele que questiona a si mesmo. Aliás, como a gente vai ver, não na pregação de hoje, mas de domingo que vem, Deus permitindo, é justamente o crente que tem uma série de dúvidas. Quanto mais perto chega de Deus, mais ele desconfia de si mesmo.
E o que ele faz? Vai para perto de Deus cada vez mais e mais para perto de Deus. Ele sabe que precisa exatamente daquilo que revela o quanto ele é mal. Só que cada vez que ele olha para isso, ele olha 2 vezes para Jesus, que é bom. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, novamente, Judas não está dando um manual para você identificar. Ele está dizendo o que essas pessoas são. Porque você não vai ver essas pessoas agindo assim. Você vai ver pessoas, às vezes, sorridentes, às vezes veementes, às vezes firmes, pessoas, às vezes, carismáticas. E Judas está dizendo, elas não são nada disso. Elas são aquilo ali. É isso que elas fazem. Abra os olhos, igreja. É o que o Judas está fazendo. O texto de Mateus 25 é Jesus separando ovelhas de bode. Uma coisa não tem a ver com a outra. Uma é a igreja toda, onde tem joio e trigo, a outra lá, ele está falando, falsos mestres não são o que aparentam ser. A figura de rocha submersa, então, é bem característica disso. Né? Parece estar tranquilo, pode navegar por ali, naufraga. Sim. E só um comentário sobre essa última pergunta aqui. Um enganador e outro inocente. A gente tem que olhar, irmãos, que mesmo a mais profunda ignorância para a Escritura também provém da rebeldia do coração. Então, sim, pode ser que uma pessoa esteja pensando que ela está fazendo em nome de Deus e, na verdade, ela não está. Só que isso não implica a inocência dela. Pelo contrário, a gente vê na Escritura que o pecado traz engano e a pessoa pode se enganar. Então, nessa expressão, Senhor, mas a gente não profetizou, a gente não fez, aconteceu? Eu nunca os conheci. Foi o engano do seu coração que gerou isso para você, essa falsa confiança. Então, não existe essa de um falso crente, um falso mestre, ou qualquer coisa desse tipo. Tá, um lado enganando ativamente, o outro inocente. Eu estou fazendo, mas eu sou inocente. Não, os dois são culpados. Mas pode ser que um esteja deliberadamente falando, não, eu vou falar isso aqui agora, mas eu vou falar sabendo o que eu estou fazendo. E outro esteja mais se auto-enganando. Mas os dois são culpados e as duas coisas provêm de um coração rebelde, Romanos 1, contra Deus. E isso é a esteira da idolatria, do pecado e que vai. Eu penso que há também uma enganação autoimposta aí. Eu não acredito que essas pessoas elas vão para essa situação sem terem sido, em algum momento, confrontadas por algum pensamento. Eles foram confrontados ou por um pensamento dela, por uma mensagem que ouviram, por um crente reformado chato que apareceu questionando um negócio e recebeu, como eu já recebi. Você não é nada espiritual, não é? Eu estou com a Bíblia aberta, eu não sou nada espiritual, porque aquela pessoa quer seguir aquele caminho. Ela não pode dizer, eu nunca fui confrontada sobre isso. Essa pessoa está indo naquele caminho porque ela quer ir naquele caminho mesmo. E ela pode sair acreditando no que ela quiser. Mas, como disse Jonatas, a ignorância é uma das características do pecado, junto com rebelião e imundície. Né? É uma dos componentes do pecado. É a ignorância sobre a lei de Deus. E quando colocado com a lei de Deus ali, a pessoa não quer saber daquilo, simplesmente não quer saber. Eu lembro da minha situação quando vieram falar comigo sobre a eleição incondicional. Estou trabalhando para Cristo, não tenho tempo para isso, não. Não era aquela ignorância do perdido, graças a Deus, Deus foi misericordioso, mas ainda é aquela arrogância. Não, eu sei o que eu tenho que fazer para Deus e eu não preciso ficar dando tanta atenção assim à palavra dele. Entendeu? Então, essa é a situação de muitas pessoas assim. Elas não chegam lá inocentes, não. Última, irmãos. Existem diferenças em falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, bodes e anticristo, joio, apóstata? Se sim, quais seriam? E a pessoa também colocou as referências bíblicas ali, são várias. Não coloquei o texto, mas as referências estão ali. Essa pergunta é muito assim... Samba do afrodescendente mentalmente perturbado, né? Existem diferenças? Foi politicamente correto. Responder em 2 partes. Primeiro, todas essas expressões estão tratando de pessoas que não têm a fé verdadeira, o coração transformado em Cristo Jesus. Todos. Então, nesse sentido, eles estão no mesmo patamar. Mas tem diferenças no sentido de aplicação. Olha ali, falsos mestres. O que os falsos mestres fazem? Eles são falsos ensinos, eles ensinam mentiras. Falsos profetas, o que eles fazem? Falsas profecias. Falsos apóstolos.
eles apresentam um apostolado que não é verdadeiro. É aqueles que se apresentam como apóstolos, mas eles não são. Então, essa é a aplicação no meio da igreja, né? Os bodes, o joio, são falsos crentes, aqueles que estão no meio ali, o bode no meio das ovelhas, né? E o joio no meio do trigo. Ele está no meio da congregação, da igreja, mas ele não é verdadeiro, ele não tem a fé verdadeira. Apóstata, aquele que estava ali e em um certo momento ele vai para o outro lado, ele nega aquilo tudo, ele vai para outro caminho. Anticristo, pregando uma doutrina contra Cristo, pregando uma doutrina contra a palavra de Cristo, se opondo à verdade de Deus, também tem isso. Então, assim, são no mesmo patamar de corações não transformados, não têm a fé verdadeira, não foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, e com essas aplicações diferentes. É por isso que a Escritura traz todas essas expressões, com aquelas referências bíblicas que ali estão. Ok? Sim? Sim? Então tá bom. A gente tinha algumas questões que a gente ia mencionar, se o tempo nos sobrasse, mas a gente preferiu também dedicar mais tempo às perguntas. Eram questões que nós já falamos aqui, sobre anjos, lá no verso 6 de Judas, sobre a origem das imagens, eu lembro que eu falei isso nas aulas, sobre o meio-irmão de Jesus, ser considerado como autor canônico, seriedade com o conteúdo do Evangelho, e diferença no tratamento da incredulidade pecaminosa e da dúvida real, lá nos versos 22 e 23. Questões que, algumas delas nós falamos aqui nas perguntas mesmo, e que vimos como importantes, como marcantes no livro de Judas. Mas a gente não vai poder mais falar sobre isso, porque nosso tempo está acabando. Vamos orar? Louvado seja o Teu nome, Senhor, nós te agradecemos por tudo e oramos para que o Senhor continue nos ensinando na Tua palavra. Edifica o Teu povo, Deus. Nos livra dos tropeços e nos ajude a dar mais glórias ao Seu nome. É assim que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.